Ouvi minha esposa dizer às amigas que eu era estúpido demais para notar o caso dela. Então passei semanas reunindo provas e mandei entregar os papéis do divórcio no jantar de aniversário dela, na frente das amigas. Sou Eric e meu trabalho exige muita atenção a pequenos detalhes, o que é engraçado, considerando o teor desta história. Minha esposa se chama Daisy e estamos casados há 15 anos, e namoramos por 2 anos antes disso. Não temos filhos. Nossa vida, ou o que eu pensava que era nossa vida, parecia estável. Temos uma boa casa, ambos temos empregos razoavelmente bons. Eu acreditava que tínhamos um casamento onde nos respeitávamos. Outras pessoas importantes nesta história são as amigas de Daisy, que eu sempre achei que gostavam demais de espalhar fofocas. Depois, há o parceiro do caso dela, o homem com quem ela estava me traindo. Acabei de descobrir quem ele é, e a esposa dele, que não faz ideia do que está acontecendo. O problema não começou com um grande evento repentino, foi mais como um vazamento lento, algo pequeno que piorou com o tempo, e eu não percebi o que era. Nos últimos 3 ou 4 anos, Daisy começou a agir de forma mais distante. Ela disse que o trabalho começou a exigir mais do tempo dela e que precisava trabalhar até mais tarde e ir a mais reuniões de trabalho nos fins de semana. Essa era a história dela, de qualquer forma. Ela também começou a sair com mais frequência com as amigas e muitas vezes, voltava para casa muito tarde. Cheirava a álcool e a um perfume que eu não reconhecia. Não éramos próximos como costumávamos ser, especialmente no quarto, mas pensei que fosse apenas estresse do trabalho ou o tipo de coisa que acontece em um casamento longo. Perguntei a ela uma vez se deveríamos tentar conversar com um terapeuta e ela disse que não precisávamos, e disse que eu estava apenas sendo sensível demais. Antes de tudo isso, nossa vida era comum, mas confortável. Costumávamos passar os fins de semana trabalhando no jardim ou fazendo longos passeios de carro. Cozinhávamos o jantar juntos na maioria das noites, conversando sobre nosso dia. Daisy costumava ser mais afetuosa, mais envolvida em nossa vida compartilhada. Ela tinha uma risada fácil e um jeito de tornar até as tarefas chatas um pouco mais leves, mas essa versão dela desapareceu lentamente. Os jantares compartilhados se tornaram raros, substituídos por ela comendo tarde depois de um compromisso de trabalho ou comendo algo com as amigas. Havia muitos pequenos sinais, como pequenas pistas que eu não entendia que apontavam para um grande problema. O celular dela, por exemplo, costumava ficar largado na mesa de centro ou no balcão. Então, passou a ser como se estivesse colado na mão dela e ela sempre mantinha a tela virada para longe de mim. Se eu entrasse em um cômodo, ela rapidamente o virava com a tela para baixo. Ela mudou as senhas do celular e do laptop, e eu não sabia as novas senhas. Quando perguntei por quê, ela disse que era para maior segurança e disse que a empresa dela tinha uma nova regra sobre manter informações de trabalho seguras em dispositivos pessoais. Parecia plausível, por causa do trabalho dela. Começamos a discutir mais. Geralmente, ela iniciava as discussões por coisas pequenas, como se eu tivesse carregado a lava-louças da maneira errada ou se ela não gostasse do filme que eu escolhi, ou mesmo do que eu estava vestindo. Parecia que ela estava sempre irritada comigo, só por eu estar ali. Ela costumava me dizer que eu não era divertido como antes, ou dizia que eu não entendia quanta pressão ela estava sofrendo no trabalho, e se eu tentasse ter uma conversa séria com ela sobre nós, ela apenas suspirava ou mudava de assunto. Nos fins de semana, muitas vezes fazíamos nossas próprias coisas. Ela dizia que tinha planos com as amigas e os planos sempre pareciam vagos, e eu nunca era convidado. Ela dizia que era coisa de meninas ou que eu não me divertiria. Lembro-me de um sábado em que sugeri irmos a um festival local que costumávamos gostar, e ela deu uma desculpa sobre um compromisso anterior com uma amiga, algo que nunca se materializou. Quando perguntei mais tarde como tinha sido, ela apenas disse: "Ah, foi cancelado." Houve um fim de semana que realmente se destaca, cerca de 1 ano atrás. Ela me disse que iria a um retiro de trabalho e deixou até uma programação impressa na geladeira. Naquela noite, decidi ligar para o hotel que estava listado na programação dela, porque o celular dela estava desligado e eu só queria dizer boa noite. A pessoa que atendeu o telefone no hotel disse que não havia ninguém registrado com o nome dela e também disse que não havia nenhum evento de empresa ou retiro acontecendo lá naquele fim de semana. Meu estômago gelou. Mais tarde, quando ela chegou em casa, perguntei como tinha sido o retiro e ela me contou tudo sobre os palestrantes convidados e os workshops, dando muitos detalhes. Depois que ela terminou, eu disse com muita calma que tinha ligado para o hotel só para dizer oi e que me disseram que ela não estava lá e não havia evento nenhum. Ela surtou completamente. Começou a gritar, acusou-me de não confiar nela e disse que eu estava tentando controlá-la. Então, alegou que houve uma mudança de hotel de última hora porque o primeiro teve um grande problema de encanamento. Disse que esqueceu de me avisar porque tudo estava muito caótico e quase imediatamente, ela me mostrou um e-mail no celular confirmando uma reserva em um hotel diferente. Parecia um pouco perfeito demais, como se ela o tivesse preparado por via das dúvidas. Eu não insisti, não queria acreditar que ela inventaria uma mentira tão grande. Os gastos dela também começaram a aumentar. Ela comprou muito mais roupas novas, frequentava salões de cabeleireiro caros, comprou presentes que dizia serem para clientes do trabalho ou para as amigas. Nossa conta bancária conjunta mostrava mais dinheiro sendo sacado para coisas sobre as quais nunca conversamos e quando tentei falar com ela sobre economizar dinheiro ou fazer um orçamento, ela ficou com raiva. Acusou-me de tentar controlar o dinheiro dela e disse que ganhava o próprio salário e podia gastá-lo como quisesse. Isso era verdade, ela ganhava o próprio dinheiro, mas sempre tínhamos conversado sobre grandes gastos juntos antes. O momento que mudou tudo,
O momento em que meu mundo desabou aconteceu cerca de 3 semanas atrás. Era uma terça-feira à noite e Daisy estava no escritório. Estava em uma videochamada com as amigas e normalmente, quando fazia chamadas, usava fones de ouvido, mas desta vez, acho que não os conectou direito. O som estava saindo das caixas de som Bluetooth dela, que ficavam na cozinha. Eu estava na cozinha, que também fica perto do escritório. Estava fazendo um sanduíche tarde da noite. A porta do escritório estava entreaberta e eu podia ouvi-las rindo muito alto. Então, ouvi a voz de Daisy. Ela estava contando uma história, e as amigas obviamente estavam achando muito engraçado. Ele é tão sem noção. Disse Daisy, a voz cheia de uma estranha mistura de humor e nojo. 15 anos e ele não suspeitou de nada. Honestamente, às vezes acho que ele é estúpido demais para perceber. As amigas riram ainda mais alto. Senti como se todo o sangue do meu corpo tivesse virado gelo e fiquei ali, paralisado. Estava segurando o pão do meu sanduíche na mão. Ela não parou por aí e continuou. Troy é incrível, sabe? Tão atencioso. É como da noite para o dia comparado ao Eric. Eric apenas segue em frente, feliz em seu mundinho alheio. Uma das amigas dela então perguntou há quanto tempo isso estava acontecendo com esse homem, Troy. Daisy respondeu. Com o Troy, já faz uns 4 anos, de forma bem consistente. Houve alguns outros antes dele, sabe, coisas mais curtas. Mas o Troy é diferente. Ela então começou a descrever, com bastante detalhe, algo íntimo que havia feito recentemente com Troy. As amigas estavam rindo e pedindo mais informações. Ela até fez uma piada sobre como quase foi pega algumas vezes, mas depois disse. A falta de percepção dele tornou fácil para mim se safar. Ela também mencionou que Troy era casado e disse que isso tornava as coisas mais seguras, de certa forma, porque ele era menos propenso a levar as coisas muito a sério ou querer demais dela. Eu não conseguia mais ouvir e desliguei as caixas de som e me afastei da área da cozinha, muito quieto. Minha mente estava girando. Anos, não apenas um caso, houve outros e tudo isso vindo da mulher com quem passei quase 2 décadas. A mulher que eu pensei que conhecia e amava, era uma completa estranha, e ela claramente me achava um idiota. A maneira como ela disse isso, tão casual e cruel, o som da risada dela, a audácia de tudo aquilo, simplesmente quebrou algo profundo dentro de mim, mas não senti tristeza imediatamente. Não disse nada a ela naquela noite. Fui para o nosso quarto e deitei na cama, fingindo que não tinha ouvido nada. Foi incrivelmente difícil manter meu rosto neutro. Ela foi para a cama muito mais tarde, cantarolando uma musiquinha e perguntou se eu estava bem, porque estava muito quieto. Eu apenas disse que estava cansado do trabalho. Na manhã seguinte, levantei-me, arrumei-me e fui para o meu escritório, como em qualquer outro dia, mas minha mente não estava no trabalho. As palavras, estúpido demais para perceber, ficavam ecoando na minha cabeça. Meu cérebro, que geralmente pensa em resolver problemas lógicos, agora estava focado em apenas uma coisa. Ela me achava estúpido. Decidi que mostraria a ela o quanto eu conseguia perceber e quão cuidadosamente eu poderia planejar. Meu primeiro pensamento foi que eu precisava de provas reais e sólidas, não apenas para minha própria paz de espírito, mas para o divórcio que eu sabia, naquele momento, que iria acontecer e pensei que poderia ser útil por outros motivos também. Comecei examinando nosso dinheiro e consigo ver todas as nossas contas bancárias conjuntas online. Também recebo cópias dos extratos do cartão de crédito dela, porque nos inscrevemos para extratos eletrônicos que vão para um endereço de e-mail compartilhado. Eu configurei esse sistema anos atrás para manter registros, e ela nunca se preocupou em mudá-lo ou verificá-lo. Então, comecei a examinar com muito cuidado anos de extratos bancários e faturas de cartão de crédito. Estava procurando por qualquer coisa que não fizesse sentido. Os fins de semana caros em spas que ela dizia serem para desestressar sozinha, os jantares chiques em restaurantes que eu nunca tinha ido, as reservas de hotel em cidades onde ela não tinha eventos de trabalho planejados, os presentes caros que ela comprou. Logo comecei a ver padrões. As datas das viagens de trabalho dela muitas vezes coincidiam com grandes pagamentos a pequenos hotéis chiques. Lembrei-me que tinha um gravador antigo ativado por voz. Comprei-o quando estava na faculdade para gravar aulas. Vasculhei algumas caixas velhas e o encontrei. Comprei baterias novas para ele e então com muito cuidado, escondi-o debaixo do banco do passageiro no carro dela. Eu sabia que gravar alguém sem o seu conhecimento poderia ser um problema legal, mas naquele ponto eu já não me importava em seguir as regras. Também instalei um software especial no nosso computador de casa, aquele que ela às vezes usava, e este software é projetado para encontrar e recuperar arquivos excluídos. Eu estava procurando por qualquer coisa, e-mails excluídos, mensagens de chat, fotos, qualquer coisa. Era como se eu tivesse me tornado um detetive na minha própria vida. Passei horas todas as noites depois que ela dormia, ou de manhã cedo antes que ela acordasse, juntando as peças. A calma que eu sentia era estranha. Era como se minhas emoções tivessem desligado e meu cérebro estivesse funcionando como uma máquina. Os primeiros indícios de prova surgiram rapidamente. O gravador de voz no carro dela captou ligações que ela fez enquanto dirigia. Havia ligações com Troy onde eles falavam sobre quando e onde se encontrariam. Também falavam sobre coisas que tinham feito, mas também havia ligações com as amigas dela. Nessas ligações, ela continuava a zombar de mim e gabava-se para elas sobre como estava administrando sua vida dupla. A recuperação de arquivos excluídos do computador também me forneceu muita coisa. Encontrei e-mails excluídos entre ela e Troy, e encontrei fotos dela e de Troy juntos. Algumas eram apenas ele sorrindo, mas outras eram mais íntimas. Havia também fotos de férias que ela tinha tirado, que ela me disse que eram viagens solo que ela precisava para se encontrar ou importantes viagens de negócios. Ficou claro que ela tinha uma vida secreta inteira que agora estava toda exposta na minha frente em arquivos digitais e gravações. Já se passaram 3 semanas desde aquela terrível
Aconteceu terça-feira à noite. Por 3 semanas, vivi uma mentira e fui educado com Daisy. Conversei amenidades com ela, mas enquanto isso, por dentro, sentia essa raiva fria e controlada. Por 3 semanas, venho construindo cuidadosa e silenciosamente meu caso contra ela. Passei muitas madrugadas revisando cada informação, fazendo cópias, organizando tudo. Descobri quem é Troy e sei o nome completo dele, onde ele mora, onde trabalha e o mais importante, confirmei que ele é casado. Daisy foi surpreendentemente descuidada com sua vida digital secreta, uma vez que comecei a procurar de verdade. Ela tinha o número de telefone dele salvo no celular dela com nome de mulher, mas o padrão de ligações e mensagens para aquele número era suspeito. Cruzei horários e datas com coisas que ela disse nas conversas gravadas e também fiz algumas pesquisas nas redes sociais usando pequenos detalhes que ela deixou escapar. Tudo me levou direto a ele. A página da esposa dele nas redes sociais mostra muitas fotos da família deles, sorrindo e parecendo felizes. Essa felicidade está prestes a ser perturbada. Meu plano para lidar com isso não é simples. Tem várias partes e foi projetado para ter o maior impacto possível em Daisy. O aniversário dela é em 10 dias e pretendo torná-lo um aniversário que ela nunca, jamais esquecerá. Conversei com um advogado. Encontrei um advogado conhecido por ser muito bom e muito duro em casos de divórcio e preparamos tudo o que é necessário. Todas as provas que coletei estão compiladas, organizadas ordenadamente em um fichário e prontas para serem usadas. Meu advogado ficou impressionado com a minuciosidade das provas e ele disse que isso torna nosso caso muito forte. Aqui está o plano, passo a passo, que decidi. 2 dias antes do aniversário dela, irei a todos os nossos bancos e instituições financeiras. Congelarei todas as contas bancárias que compartilhamos e também cortarei a capacidade dela de usar quaisquer cartões de crédito que estejam conectados ao meu nome ou ao meu crédito. Nossa casa está principalmente em meu nome. Foi deixada para mim pelos meus pais e o nome dela foi adicionado aos documentos de propriedade depois que nos casamos, mas meu advogado está confiante em proteger este bem para mim. Tomarei todas as medidas legais necessárias para garantir que a casa esteja segura. Um dia antes do aniversário dela, enviarei um pacote para a esposa de Troy. Enviarei anonimamente, para que ela não saiba que é de mim. E este pacote conterá provas claras e inegáveis de que o marido dela, Troy, tem um caso com Daisy há anos. Incluirá cópias de fotos, cópias de contas de hotel com os nomes de ambos e transcrições de algumas de suas conversas onde falaram sobre o caso. Terá tudo o que a esposa dele precisa para saber a verdade. No aniversário dela, Daisy acordará e descobrirá que sua situação financeira está um caos completo. Ela não conseguirá acessar nenhum de nosso dinheiro compartilhado e mais tarde, no mesmo dia, ela receberá oficialmente os papéis do divórcio. O motivo do divórcio listado nos papéis será o adultério dela, e será apoiado pela grande quantidade de provas que coletei. Tentarei garantir que os papéis sejam entregues a ela em qualquer festa de aniversário ou celebração que ela possa ter planejado com as amigas. Não estou postando isso para perguntar se devo fazer isso ou não. Minha decisão está tomada e eu vou fazer isso. Estou postando isso porque manter tudo isso em segredo nas últimas semanas, fingindo que tudo está normal ao redor dela, tem sido incrivelmente difícil. A pressão tem sido enorme. Eu só preciso de um lugar para desabafar, um lugar onde eu possa declarar claramente o que ela fez comigo e o que eu agora vou fazer com ela em troca. Ela construiu toda a sua vida secreta na ideia de que eu era estúpido demais para ver o que ela estava fazendo. Vou ter um prazer um tanto sombrio em mostrar a ela o quão errada ela estava sobre isso. Algumas pessoas podem ler isso e pensar que meu plano é cruel ou que estou indo longe demais. Acho que é uma resposta justa e adequada ao que ela fez. Ela está prestes a descobrir que quando você faz certas coisas, há resultados muito sérios, muito dolorosos. Quero que ela perca tudo, assim como sinto que perdi a vida feliz que pensei ter com ela. Então, não há realmente uma pergunta aqui que eu precise de uma resposta. Sou apenas eu contando minha história, mantendo um registro e você pode pensar nisso como eu documentando uma demolição cuidadosamente planejada. Se você tiver quaisquer comentários ou pensamentos, pode compartilhá-los, mas não vou mudar meu plano. Apenas senti uma forte necessidade de escrever tudo isso e enviar para o mundo antes de iniciar os passos finais do meu plano. Atualização 1. Já se passaram 9 dias desde que escrevi meu post original. O aniversário dela é amanhã. Tudo avançou rapidamente e até agora, tudo correu exatamente de acordo com o meu plano. Primeiro, quero agradecer a todos nesta comunidade online. Ler todos os seus comentários e mensagens privadas, tanto os que me apoiaram quanto os poucos que me criticaram, tem sido um tipo estranho de ajuda durante estes últimos dias difíceis. Fez-me sentir menos sozinho com tudo isto. Muitos de vocês me pediram para explicar algumas coisas mais claramente, então tentarei fazer isso agora. Várias pessoas perguntaram sobre o gravador de voz que coloquei no carro dela e se era legal. Meu advogado me disse que em nosso estado, geralmente é necessário o consentimento de ambas as pessoas para serem gravadas. Portanto, as gravações em si podem não ser permitidas como prova direta no tribunal. No entanto, a informação que obtive ao ouvir essas gravações foi extremamente útil e ajudou-me a saber onde procurar outras provas que são permitidas em tribunal. Por exemplo, se eu ouvisse ela mencionar o nome de um hotel específico ou uma data numa gravação, eu poderia então legalmente solicitar registros oficiais desse hotel ou encontrar recibos digitais para essa data. E essas coisas podem ser usadas em tribunal. As gravações também me ajudaram a entender a profundidade das mentiras dela e preparou-me para o que eu estava lidando. Alguns de vocês perguntaram como descobri quem era Troy e como encontrei a esposa dele. Daisy não foi tão cuidadosa quanto pensava.
falava. Numa das chamadas que gravei dela para uma amiga, ela mencionou o sobrenome de Troy e disse que ele era dentista, então não foi difícil fazer uma pesquisa online por dentistas na nossa cidade com esse sobrenome e primeiro nome. Encontrei o perfil profissional dele, que tinha a foto dele e a foto correspondia ao homem nas fotos que eu tinha recuperado dos arquivos excluídos dela no computador. Isso confirmou que era ele. A esposa dele foi mencionada e marcada em algumas das postagens dele nas redes sociais, e o perfil dela era maioritariamente público. Realmente não demorou muito para encontrá-la, uma vez que eu estava procurando por ela e estava motivado. Vamos falar sobre o dinheiro. Nossa principal conta corrente, nossa conta poupança e um cartão de crédito principal eram todos conjuntos, ou seja, ambos os nossos nomes estavam neles. Eu também tinha uma boa quantia de dinheiro que herdei dos meus pais e essa herança era mantida em contas bancárias que estavam apenas em meu nome, mas ao longo dos anos, ela teve algum acesso para usar partes dela para grandes despesas domésticas que tínhamos ambos concordado, como reformas. A casa em que vivemos era originalmente minha, meus pais a deixaram para mim. O nome dela foi adicionado aos documentos de propriedade, à escritura, alguns anos depois de nos casarmos. Meu advogado tem sido muito claro comigo sobre como lidar com tudo isso. Congelar as contas agora é principalmente para impedi-la de sacar todo o dinheiro ou escondê-lo antes que o divórcio seja resolvido. Como tudo será dividido a longo prazo será decidido durante o processo de divórcio, mas meu advogado diz que a posição dela será muito fraca por causa da traição dela e porque eu tenho provas de que ela gastou dinheiro do casamento nos casos dela. Algumas pessoas perguntaram por que estou me dando todo esse trabalho e por que não apenas me divorciar dela discretamente e seguir em frente? A resposta para isso está nas palavras que ela mesma usou quando estava falando com as amigas. Estúpido demais para perceber. Foi algo tão humilhante para ela dizer. Mesmo que ela tenha dito isso para as amigas, pareceu-me muito público. O desrespeito foi enorme e um divórcio discreto pareceria que eu estava deixando ela se safar com aquele insulto, com aquela completa falta de respeito. Isso não é apenas sobre terminar nosso casamento, é uma resposta direta aos pensamentos dela sobre mim. Ler os comentários e mensagens aqui não me fez mudar de plano, na verdade, fez-me sentir ainda mais seguro de que estava fazendo a coisa certa. Muitas pessoas compartilharam suas próprias histórias de traição e algo comum nessas histórias era que elas gostariam de ter sido mais fortes ou mais decisivas, ou gostariam que a pessoa que as traiu tivesse enfrentado consequências mais diretas e sérias por suas ações. Meu próprio pensamento não mudou. As ações dela não foram um erro único, foi algo de longo prazo. Portanto, minha resposta também é cuidadosamente planejada. Não tenho mais nenhum sentimento de amor por ela. Tudo o que sinto agora é a necessidade de levar meu plano até o fim. Fase 1. Bloqueio financeiro. Isso foi feito há 2 dias, na segunda-feira de manhã, exatamente como eu havia planejado. Fui ao banco. Eu já tinha conversado com um gerente sênior lá algumas vezes antes, e meu advogado estava comigo em uma dessas reuniões, então o banco sabia que era sério. Passei por todas as etapas com muito cuidado e primeiro, retirei exatamente 50% de todo o dinheiro de nossas contas correntes e poupanças conjuntas. Coloquei esse dinheiro em novas contas que estão apenas em meu nome e em seguida, disse ao banco para congelar todas as contas conjuntas, para que nenhum dinheiro pudesse ser sacado ou depositado, a menos que um advogado dissesse o contrário. Meu advogado havia preparado uma carta formal para o banco. A carta explicava por que estávamos fazendo isso e mencionava o rompimento do nosso casamento e minha preocupação de que ela pudesse tentar desperdiçar ou esconder nosso dinheiro compartilhado. Depois do banco, liguei para as administradoras de cartão de crédito e todos os cartões de crédito que estavam em nossos 2 nomes foram congelados. O cartão adicional que ela tinha na minha conta principal de cartão de crédito foi cancelado imediatamente e isso significa que quaisquer pagamentos automáticos que costumavam sair dessas contas para as despesas pessoais dela, como o pagamento do carro dela, a conta do celular pessoal dela ou todas aquelas caixas de assinatura mensais que ela pedia, agora serão recusados. Certifiquei-me de que todas as nossas contas domésticas importantes, como a hipoteca da casa, que agora pagarei sozinho, e as contas de serviços públicos, eletricidade, água, gás, fossem alteradas para serem pagas pelas minhas novas contas bancárias, aquelas apenas em meu nome. Todo esse processo levou várias horas. Fase 2. Informar a outra parte lesada. Isso foi feito ontem. Ontem de manhã, enviei o pacote para a esposa de Troy. Vamos chamá-la de Mary. Montei um pequeno fichário muito organizado de informações para ela. Dentro do fichário, coloquei cerca de 20 fotografias nítidas de Daisy e Troy juntos e algumas dessas fotos eram de viagens que fizeram juntos. Era possível ver claramente os locais e as datas em algumas delas. Algumas das outras fotos eram mais pessoais, mostrando-os sendo afetuosos, mas não incluí nada muito gráfico, apenas o suficiente para deixar absolutamente claro que eles estavam tendo um caso. O fichário também continha cópias de contas de hotel que tinham os nomes de ambos e algumas pequenas partes datilografadas de conversas entre Daisy e Troy. Estas foram retiradas das gravações e nelas eles falavam sobre seus sentimentos um pelo outro, seus encontros íntimos e como conseguiram enganar seus cônjuges. Também coloquei uma nota datilografada muito curta e não assinada. A nota dizia: Mary, você merece saber a verdade sobre seu marido Troy e o caso de longo prazo dele com Daisy. Usei o nome completo de Daisy. A informação anexa é para você ver e o que você decidir fazer com essa informação é sua própria escolha. Enviei o pacote usando um serviço de courrier que exigia que alguém assinasse no momento da entrega. Enderecei-o especificamente para Mary em seu endereço residencial. Recebi uma notificação do courrier no final da tarde de ontem confirmando que o pacote havia sido entregue e assinado. Ao despachar aquele pacote, senti como se estivesse iniciando um incêndio, mas um que precisava queimar. Fase 3.
Papéis do divórcio. Estão todos preparados e serão entregues amanhã, no aniversário dela. Os papéis do divórcio estão todos assinados e prontos. Estão com um entregador profissional de documentos legais e está uma pessoa cujo trabalho é entregar oficialmente documentos legais. Meu advogado tem sido extremamente cuidadoso e detalhado com esses papéis e os papéis afirmam muito claramente que estou me divorciando dela por causa de adultério. Eles também incluem um resumo de todas as provas que coletei e explicam o que estou pedindo em termos de divisão de nossa propriedade e bens. O entregador recebeu instruções para entregar esses papéis a Daisy amanhã, no final da tarde. Sei que Daisy geralmente gosta de ter um pequeno jantar de aniversário com seu grupo de amigas e descobri até qual restaurante ela reservou para este ano. Vi a confirmação da reserva no e-mail dela, que ela frequentemente deixava aberto no computador de casa. Dei ao entregador o endereço desse restaurante. Se ela mudar de planos e não estiver no restaurante, o entregador entregará os papéis a ela em nossa casa. Os primeiros resultados do congelamento da conta bancária começaram a aparecer rapidamente. Daisy me ligou na tarde de segunda-feira e a voz dela parecia tensa e preocupada no início, e depois rapidamente se tornou em pânico. Ela disse que o cartão de crédito dela havia sido recusado quando tentou comprar algo em uma loja e depois disse que não conseguia acessar nossa conta bancária conjunta online. Mantive minhas respostas a ela muito curtas e calmas. Eu disse a ela que havia descoberto alguns problemas muito sérios em nosso casamento e disse que, com base em aconselhamento jurídico, havia tomado medidas para proteger nossos ativos financeiros. Disse a ela que ela entenderia tudo muito em breve. Ela começou a exigir que eu contasse mais, e sua voz ficou mais alta e irritada. Eu apenas repeti que ela teria todas as informações em breve e então encerrei a ligação. Ela me ligou de volta muitas vezes depois disso, mas não atendi nenhuma das ligações dela. Então ela começou a enviar uma enxurrada de mensagens de texto. As mensagens mudavam de tom. Algumas estavam confusas. O que está acontecendo? Algumas estavam com raiva e acusatórias. O que você fez? Você está tentando me arruinar? Isso é insano. Algumas estavam implorando para que eu ligasse para ela e conversasse. Não respondia a nenhuma de suas ligações ou mensagens de texto. O acesso dela ao dinheiro que ela costumava controlar agora está completamente cortado, a menos que ela tenha algumas contas bancárias secretas que eu não conheço. É possível que tenha, mas a principal fonte de seu dinheiro para gastos agora secou. Não ouvi nada diretamente da esposa de Troy, Mary. Eu realmente não esperava ouvir dela. O pacote de informações era para ela ver e usar como quisesse. Os problemas dela são com Troy. Meu foco principal é lidar com Daisy. A casa tem estado muito quieta. Ela saiu muito tarde ontem à noite e acho que estava tentando descobrir o que estava acontecendo com o dinheiro, ou talvez estivesse conversando com as amigas sobre isso. Troquei as fechaduras da porta do meu escritório. É lá que estou guardando todos os meus documentos, meu computador com todas as provas e minhas coisas pessoais. Amanhã é o dia para o passo final nesta primeira parte do meu plano. Sinto uma espécie de satisfação sombria, um senso de propósito macabro. A mulher que riu com as amigas sobre minha suposta estupidez está prestes a receber um choque de realidade muito duro em seu aniversário. Atualização 2. Já se passaram cerca de 4 semanas desde que escrevi minha última atualização. Isso significa que se passaram pouco mais de 5 semanas desde o que agora chamo de dia D, que foi o aniversário de Daisy, o dia em que ela recebeu os papéis do divórcio. As grandes explosões daquele dia já pararam em sua maioria, mas o que resta é um processo complicado e contínuo de desmantelar tudo. Pelo que ouvi, o aniversário de Daisy se transformou em uma cena de desastre completo. O entregador profissional cumpriu seu trabalho e entregou com sucesso os papéis do divórcio a ela no restaurante que ela havia reservado para o jantar de aniversário com as amigas. Ouvi dizer que ela tinha acabado de se sentar à mesa e provavelmente ainda estava chateada e confusa com a situação do dinheiro dos dias anteriores, mas tentando agir como se tudo estivesse bem para as amigas. Foi quando um homem se aproximou da mesa dela, perguntou se ela era nome completo, e então entregou a ela o grande envelope jurídico. As amigas dela contaram mais tarde para alguns conhecidos em comum que, claro, mal podiam esperar para passar adiante todos os detalhes dramáticos para outros sobre o que aconteceu em seguida. Disseram que Daisy abriu o envelope, leu algumas linhas e seu rosto ficou completamente branco. Então, aparentemente, ela começou a gritar, não apenas chorar, mas gritar de verdade. Ela jogou os papéis no chão e começou a gritar com o entregador, acusando de arruinar a vida dela. Então, ficou totalmente histérica, chorando e gritando incontrolavelmente. O gerente do restaurante teve que pedir a ela e as amigas para pagarem e irem embora. As amigas tentaram acalmá-la, mas disseram que ela estava além de ouvir qualquer pessoa. Uma das amigas dela até me ligou e deixou uma longa mensagem de voz raivosa. Na mensagem, a amiga gritou comigo por ser cruel e sem coração. Ela continuou descrevendo em detalhes como Daisy havia desmoronado completamente. Os dias que se seguiram ao aniversário dela foram preenchidos com Daisy fazendo tentativas cada vez mais desesperadas de entrar em contato comigo. Ela deve ter me ligado dezenas de vezes todos os dias, do próprio número de telefone dela, depois de números bloqueados ou desconhecidos, e até dos telefones das amigas. Também recebi inúmeros e-mails, mensagens de texto e mensagens de voz dela. O tom dessas mensagens mudava constantemente. Às vezes ela estava furiosa, fazendo ameaças sobre como me faria pagar por isso, e outras vezes, estava chorando e se desculpando, implorando para que apenas conversássemos. Ela continuava dizendo que tinha cometido um erro terrível, que realmente me amava, que Troy não significava nada para ela e que as amigas tinham entendido mal o que ela disse naquela ligação que eu ouvi.
Pareciam as desculpas típicas que as pessoas dão quando são pegas. Não respondi diretamente a nenhuma das mensagens dela e disse ao meu advogado que toda a comunicação com ela deveria passar por ele. A situação financeira dela aparentemente piorou muito rapidamente. Acontece que ela tinha muito poucas economias pessoais. Ela vinha gastando dinheiro da nossa conta conjunta tão livremente por tantos anos, comprando o que quisesse. As amigas dela, aquelas que sempre pareciam encorajar seu estilo de vida caro e suas noitadas, agora pareciam oferecer-lhe muito pouca ajuda real. Deram-lhe simpatia, tenho certeza, mas não muito apoio prático. Uma vez que perceberam que o acesso dela ao dinheiro havia sumido, ela não conseguiu fazer o pagamento do leasing do carro. O carro, um modelo razoavelmente novo do qual ela se orgulhava muito, foi retomado pela empresa de leasing alguns dias atrás. Ela também teve que se mudar da nossa casa há cerca de 2 semanas. Meu advogado conseguiu um acordo legal inicial que dizia que ela tinha que sair, especialmente considerando o comportamento dela e a falta de dinheiro para lutar contra isso imediatamente. A casa agora é minha única responsabilidade, e pretendo mantê-la totalmente. Ouvi de um conhecido em comum que ela está atualmente hospedada com uma das amigas, mas é uma situação temporária e a amiga já está se cansando de tê-la lá. Depois de cerca de uma semana ignorando completamente todas as ligações e mensagens dela, e depois que ela começou a perceber o quão séria a situação estava ficando, recebendo cartas oficiais do meu advogado, não tendo dinheiro e nem acesso à casa, ela fez algo bastante extremo. Ela realmente apareceu no meu prédio de escritórios, entrou no saguão principal e começou a causar uma cena barulhenta. Estava gritando meu nome, exigindo me ver. Gritava que eu tinha roubado a vida dela e arruinado ela. Os seguranças tiveram que vir e acompanhá-la para fora do prédio e meus colegas que viram ficaram bastante chocados. Então, cerca de 2 semanas atrás, algo ainda mais sério aconteceu. Uma de suas amigas mais próximas me ligou e ela parecia muito em pânico. Disse-me que Daisy vinha bebendo muito há dias. Durante uma ligação telefônica muito emocionada e perturbada para essa amiga, Daisy aparentemente disse coisas sobre querer acabar com a própria vida e então, ela se machucou superficialmente. A amiga imediatamente chamou ajuda médica de emergência e Daisy foi levada para o hospital. Eles trataram seu pequeno ferimento e a colocaram sob observação psiquiátrica. Os médicos determinaram que não era um ferimento com risco de vida, mas era um sinal claro de que ela estava desmoronando completamente e não estava lidando bem com a situação. Certifiquei-me de que meu advogado fosse informado sobre este incidente imediatamente e não senti nenhuma resposta emocional a esta notícia sobre Daisy. Minha única ação foi dizer ao meu advogado para obter todos os relatórios oficiais e documentar este incidente como parte do nosso caso de divórcio em andamento. Isso mostrava claramente seu atual estado de instabilidade. Ela recebeu alta do hospital depois de ficar detida por 72 horas. As amigas dela aparentemente foram informadas de que precisavam ficar de olho nela e remover qualquer coisa que ela pudesse usar para se machucar, o que tenho certeza, colocou ainda mais estresse nelas. A vida de Troy, o parceiro de caso dela, também desmoronou completamente. A esposa dele, Mary, não ficou quieta depois que recebeu aquele pacote de provas. Ouvi através da fofoca geral da cidade. É uma cidade relativamente pequena, e dentistas, como muitos profissionais, parecem ter um círculo de boatos muito ativo, que Mary confrontou Troy no mesmo dia em que recebeu o pacote. Diante da prova inegável no fichário, ele aparentemente confessou tudo e ela o expulsou da casa da família imediatamente e já pediu o divórcio dele. Pelo que ouço, ele está completamente arrasado, não porque perdeu Daisy, mas porque perdeu sua confortável vida familiar, sua casa, e sua reputação provavelmente está sofrendo. Daisy aparentemente tentou contatá-lo, procurando apoio ou talvez para se unirem, mas Troy, segundo informações, está culpando ela por toda a bagunça. Ele tem dito que ela foi descuidada e fez com que ambos fossem pegos. Tanta coisa pela conexão especial e amor que ela pensava que eles compartilhavam. O caso deles agora é de conhecimento geral em seus círculos sociais, e nenhum deles está sendo visto de forma muito positiva. A batalha legal do divórcio está realmente apenas começando, mas meu advogado continua muito confiante sobre nossa posição. A evidência do adultério dela é esmagadora e não pode ser negada. Além disso, seus gastos de dinheiro do casamento em seus casos ao longo de vários anos estão muito bem documentados nos registros financeiros que reuni. O advogado dela está tentando argumentar para que ela receba uma pensão alimentícia significativa e uma grande parte do valor da casa. No entanto, meu advogado está lutando agressivamente contra essas reivindicações. O recente incidente psiquiátrico de Daisy e seus surtos públicos, como o do meu escritório, não estão ajudando as tentativas do advogado dela de retratá-la como uma vítima estável ou injustiçada. Daisy está horrível. Na verdade, eu a vi por pura coincidência na semana passada. Eu estava no supermercado local e enquanto caminhava para o meu carro no estacionamento, vi a parada perto de outro carro, tendo uma discussão muito alta e raivosa com uma de suas amigas. Ela não me viu, e eu apenas entrei no meu carro e fui embora. A diferença entre a mulher que vi no estacionamento e a mulher elegante, confiante e arrogante que havia rido da minha inteligência com as amigas naquela videochamada foi chocante. Ela agora está vivendo os resultados diretos de suas escolhas e suas ações. Perdeu o marido, a casa confortável, a segurança financeira, a reputação pública, e o parceiro
de caso a abandonou. Minha própria vida se tornou uma série de reuniões com advogados e lidar com pilhas de papelada, mas por baixo de todo esse estresse, há uma satisfação silenciosa e fria. É a satisfação de saber que não aceitei passivamente a traição e o desprezo dela. Estou seguindo em frente com o divórcio com a cabeça muito clara e meu principal objetivo em tudo isso era garantir que ela entendesse, sem sombra de dúvida, que suas ações tinham consequências sérias. Eu queria que ela soubesse que não poderia tratar outro ser humano com tanto desrespeito profundo e crueldade e simplesmente esperar sair impune. Acredito verdadeiramente que essa mensagem foi agora entregue em alto e bom som. A pessoa que ela tão arrogantemente chamou de estúpida demais para perceber garantiu que ela se lembrará de sua capacidade de ação cuidadosa e metódica por muito, muito tempo.